E aí, pessoal, terminou há pouco os donos da bola e o presidente Romildo, na coletiva, abriu o jogo. Tem muita coisa pra gente falar, muita coisa mesmo. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista, sem antes, no primeiro comentário, você tem o passo a passo do trabalho home office, que ele pode garantir mais de R$4.000 de renda extra. Não perca esta oportunidade. Está aqui no link, R$67 de investimento, gente. Está no link abaixo, tanto na descrição como aqui no primeiro comentário fixado neste vídeo. Gente, o presidente Romildo Bolzan assumiu. Foi isso. O presidente Romildo Bolzan, em coletiva hoje pela manhã, disse: o futebol a partir de agora é comigo e com Carlos Amodeu, o executivo do clube. O Grêmio muda um pouco o organograma e a partir de agora tem na figura do presidente Romildo o homem do futebol. O que é exatamente isso? Na prática é o que nós tínhamos. Por quê? Porque a principal crítica que nós fazíamos ao presidente Romildo é que essa situação fazia com que ele, de alguma maneira, tivesse a relação com o Renato, mas a figura do vice-presidente era enfraquecida. A gente fez, inclusive, uma crítica muito forte ao presidente Romildo nesse quesito, pois agora mudou. Quando falou de contratações, o presidente Romildo disse: temos 4 alinhavadas com contratos feitos e usou a expressão nível mundial. Isso mesmo, nível brasileiro, nível sul-americano e nível mundial. Quem é? Nós estamos falando de um grande nome, um nome de nível mundial. Nós sabemos que esses negócios são gigantes, mas quando o presidente expõe da forma que expôs, a gente vai para os grandes nomes. Podemos falar de Douglas Costa, podemos falar de jogadores desse padrão. O que seria espetacular para o Grêmio neste momento, esse momento em que o torcedor está desconfiado e que precisa, obviamente, de uma alegria. Essas seriam possibilidades muito boas para mudar o padrão do time do Grêmio. O que a gente tem que colocar a partir daí neste momento? Quando o presidente do Grêmio fala, e ele falou muito na questão do Renato, ele disse: eu quero o Renato treinando, eu quero o Renato no que ele é bom, que é dentro do campo, e isso já começa a fazer do Grêmio um time melhor. Uma das principais críticas que nós temos ao técnico Renato é essa forma dele abrir e trabalhar em segmentos que ele não conhece, como o departamento médico, por exemplo. O Grêmio precisava dessa modificação e o presidente pega para ele a responsabilidade de fazer o Grêmio mudar. O presidente fala também que a transição vai mudar de idade. Eu mandei algumas mensagens enquanto ele falava para saber o que era exatamente isso. A transição do Grêmio passa a não jogar mais com atletas até 23 anos e joga até com atletas de 21 anos, mas não mexe na estrutura. O Grêmio segue tendo o time de transição, mas dessa vez com meninos até 21 anos. O Grêmio apressa o processo e começa a fazer isso. Com relação às utilizações do Renato dentro do campo de jogo, porque o Grêmio tem, neste momento, 3 jogadores cortados do jogo contra a equipe peruana pela Libertadores. O Paulo Vitor está fora, o PP, por lesão, mas está fora, e Jean-Pierre está fora. O Grêmio começa a partir daí a fazer modificações e colocar jogadores mais jovens. Eu acho, inclusive, que quem deve ir para o jogo contra os peruanos é Breno no gol. Eu já falei no vídeo anterior, mas Breno no gol. O presidente Romildo mexe forte na estrutura e assume para ele a condição de administração do vestiário. O que eu achei muito bom. Eu estou muito satisfeito com todas as manifestações que eu ouvi dentro dessa linha. A parte científica de departamento médico vai ser absorvida pelo presidente. O presidente vai montar em cima disso essas questões. E isso faz com que, quando a gente coloca a culpa no presidente Romildo, ele diz: agora é comigo. Eu vou para dentro e eu vou fazer. Ele e, obviamente, o executivo Carlos Amodeu, que ganha mais espaço dentro do clube, que já tem aí um ambiente, já está mais próximo do Renato e vai assumir para ele também essa condição.
Eu confesso para vocês que estou agora muito atento às questões dos reforços, nós vamos ter que correr atrás disso para buscar, mas o resultado da coletiva do presidente Romildo é muito bom. O Grêmio que demitiu o preparador físico, já contratou o preparador físico que era do Bragantino, o que também é um ponto que o Grêmio entendeu como nevrálgico na questão do ano passado, o Grêmio machucado pela forma física, o Grêmio já fez essa dispensa, já assumiu, o Grêmio dá recados e quem mais tem que escutar os recados do presidente Romildo é o técnico do Grêmio, Renato Portaluppi. Foi para ele muitos dos recados. Essa questão da parte científica, a exigência de ter Renato exclusivamente no campo de jogo, a parte da preparação física voltar para o clube e quem o clube contratou, a questão dos reforços que o Grêmio está fazendo, desenvolvendo em cima de nomes, não nomes para compor grupo, e sim nomes fortes que vão mudar o nosso mercado. Quando a gente fala, por exemplo, em jogadores em nível mundial, a gente pensa em jogadores que vão chegar agregando esta qualidade. O Grêmio mexe com a estrutura, o Grêmio encerra a figura do vice-futebol, o Grêmio toca forte numa outra realidade. A gente tem que vir aqui agora para tentar entender quando que essas coisas vão ser feitas. Mas o presidente deu o recado e deixa evidente que essa modificação ela parte de um descontentamento. A parte final da coletiva, o presidente diz: nós não estamos parados e nós sabemos o que aconteceu aqui, e o que aconteceu aqui a gente não gostou. E isso faz com que a gente, de certa maneira, até se conforte, porque muitas vezes nós batemos nisso. Nós batemos forte nessas questões. E quando o presidente do Grêmio confessa, de alguma maneira, que fez o mesmo entendimento do que todos os críticos fizeram, a gente também se sente um pouco confortável. Por quê? Porque muitas vezes a gente vai firme, bate, e até não é legal, né? Porque tu mexe com pessoas, tu critica trabalhos, e isso eu não considero muito, eu não gosto. Às vezes dói bater, sobretudo bater nas coisas do Grêmio, mas quando a gente ouve o presidente do Grêmio dando uma mesma linha e, sobretudo, fechando a coletiva, dando um recado para o torcedor, falando na necessidade de mudar porque o Grêmio não gostou do que aconteceu dentro do trabalho, fica evidente que a gente tinha e estava no caminho certo do entendimento do que a gente estava vendo, que era desmando, que era pessoas acima da sua atividade e que, sobretudo, o resultado era abaixo do que o Grêmio deveria e poderia produzir. Parece que essa é a leitura e é a partir daí que a gente vai ver a evolução. Tem muita coisa para a gente falar, esse é só o primeiro aí para dizer que o homem de fato assumiu. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube.